No Rio, são 20 alvos de busca e apreensão nessa operação. O Guilherme Peixoto está lá desde cedo acompanhando a movimentação na sede da Refit, antiga refinaria de Manguinhos, na Zona Norte, principal alvo dessa operação. Boa tarde, Guilherme. Que informações você tem, por favor? Oi, Kovalik. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está em frente à entrada principal da Refit. As equipes da Receita Federal e do Ministério Público acabam de deixar o prédio principal depois de 7 horas de buscas por documentos, provas que possam ajudar nessa investigação. Segundo os agentes, a Refit é parte central do esquema revelado pela investigação. O grupo é o segundo maior devedor de ICMS no estado do Rio. Os investigadores dizem que só no Rio a dívida chega a 10 bilhões de reais. É o equivalente ao orçamento do estado com as polícias. Quem está à frente da Refit é o advogado e empresário Ricardo Magro. Já foi investigado por desvio de recursos dos fundos de pensão da Petrobras e dos Correios em 2016. Dono da refinaria desde 2008, Magro diz que o rótulo de maior devedor de ICMS do país é, na verdade, resultado de uma suposta perseguição promovida por grandes empresas do setor. O empresário vive hoje em Miami, nos Estados Unidos. Essa é a segunda operação por aqui em 2 meses. Em setembro, a Agência Nacional do Petróleo interditou a Refit. A fiscalização encontrou indícios de que a refinaria não refinava combustível. A suspeita era que ela importava gasolina já refinada como outro derivado de petróleo que tem impostos mais baixos. A interdição foi na segunda fase das operações Cadeia de Carbono e Carbono Oculto, que revelaram como o PCC usava postos de gasolina e instituições financeiras para lavar dinheiro do crime. Na época, a Refit declarou que jamais atuou como empresa de fachada para atividades ilegais, que tem histórico de atividades legítimas no mercado. A refinaria reabriu 1 mês depois, no fim de outubro, com aval da ANP, a Agência Nacional do Petróleo. Aqui no Rio, além desse mandado de busca e apreensão aqui na refinaria de Manguinhos, os agentes também estiveram em outros 6 bairros, nas zonas Sul, Norte e Oeste, além do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os investigadores afirmam que os suspeitos de integrar esse esquema usavam uma rede complexa de fraude fiscal. Você vai entender agora na reportagem do Renato Biasi. O alvo é o maior devedor de tributos no setor de combustíveis do país, o Grupo Refit, comandado pelo empresário Ricardo Magro. O conglomerado é dono da antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e de dezenas de outras empresas. A Justiça autorizou o cumprimento de 190 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. A mega operação Poço de Lobato foi realizada por mais de 600 agentes públicos. Nos endereços, eles apreenderam documentos, celulares, computadores, munição, armas e dinheiro. Segundo o Comitê de Recuperação de Ativos, formado pelo Ministério Público de São Paulo, a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda Paulista, o Grupo Refit é suspeito de sonegar 26 bilhões de reais em impostos estaduais e federais. De acordo com as investigações, empresas ligadas à Refit atuam como intermediárias para não recolher tributos como o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. De acordo com as investigações, o Grupo Refit é o segundo maior devedor de ICMS do Rio de Janeiro e o maior do estado de São Paulo. É uma operação super importante que nasce do inconformismo com os débitos, com os devedores contumazes aqui no estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de uma operação contra um grupo que tem inscrito em dívida ativa 9,6 bilhões de reais. É como se a gente tirasse da população, subtraísse da população um hospital de médio porte por mês. Como se a gente impedisse a construção de 20 escolas por mês. Esse é o tamanho da fraude. Então, é um grupo que se especializou na fraude fiscal e que, com certeza, está sofrendo um grande revés no dia de hoje, graças a essa ação interinstitucional. Os investigadores afirmam que uma complexa estrutura de fraude fiscal era usada para garantir a expansão do grupo sobre setores da cadeia de produção e distribuição de combustíveis e para a ocultação e a blindagem dos reais benefícios dos crimes. Segundo os promotores, a fraude fiscal no setor de combustíveis funcionava assim. No centro do esquema está a refinaria.
Em volta dela, uma rede de colaboradores divididos em núcleos. Internacional, com empresas no exterior, de tecnologia, jurídico, financeiro e patrimonial. Além de uma rede de importadoras, fintechs e bancos, distribuidoras e postos de combustíveis. Um esquema para beneficiar, de acordo com os investigadores, um núcleo familiar. Os promotores afirmam ainda que a movimentação patrimonial do grupo Refit foi feita com o uso de instrumentos do mercado financeiro, com movimentação bilionária circulando por dezenas de fundos de investimentos e instituições financeiras, com apoio e participação direta de administradoras e gestoras desses fundos. Os investigados vão responder por fraudes tributárias e econômicas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a operação. Ele afirmou que o governo está mapeando um forte movimento do crime organizado para remeter recursos a empresas abertas nos Estados Unidos, com o objetivo de lavagem de dinheiro. São pessoas que devem uma fortuna para os fiscos de todo o país, estaduais e para o fisco federal também, né? Nós estamos falando de 26 bilhões em impostos não recolhidos por esse grupo econômico. O que esse grupo econômico deixou de pagar aos cofres estaduais, ao cofre estadual do Rio de Janeiro, é suficiente para custear um ano a polícia, toda a polícia do Rio de Janeiro. Eu, inclusive, junto ao ministro Lewandowski, fizemos chegar ao presidente Lula a necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. O ministro voltou a defender a necessidade de a Câmara dos Deputados aprovar o projeto que aperta o cerco contra os devedores contumazes. A Receita Federal calcula que são pelo menos 1.000 empresas com uma dívida de 240 bilhões de reais. O texto, que estava parado desde 2022, só foi aprovado pelos senadores após a Operação Carbono Oculto, mas ainda aguarda a análise dos deputados. Não tem bala de prata contra o crime organizado, mas essa é uma peça da engrenagem que a Receita precisa para coibir práticas ilícitas do crime organizado. Então é fundamental para nós prosperar com esse projeto. Então, se nós conseguirmos sancioná-lo este ano, nós vamos entrar no ano que vem ainda mais fortes em relação a esse tema.